Fala realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu já quero começar o vídeo com uma pergunta. Como anda a sua identidade? Você tem uma identidade sólida e segura, firmada em verdades sólidas? Ou você está sentindo que a sua identidade anda um pouco perdida, confusa? Talvez você ainda não desenvolveu a identidade que você realmente deve ter. Independente de como está o estado da sua identidade hoje, eu quero compartilhar uma reflexão com você sobre identidade, que eu acredito ser importante tanto para aquelas que já desenvolveram uma identidade saudável, quanto para aquelas que ainda estão nessa jornada de construção e desenvolvimento da sua verdadeira identidade. E essa reflexão é muito importante porque através dela eu vou compartilhar com você o segredo para a gente desenvolver uma identidade sólida, saudável e segura do jeito certo. Então fica comigo até no final para você conferir que segredo é esse. E aí, realeza, espero que este vídeo te encontre bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre identidade. E para isso, nós vamos usar o exemplo de um personagem bíblico que eu amo muito, Gideão, que teve várias crises de identidade e que tem muito a nos ensinar a respeito disso. Antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu só preciso compartilhar com você um recado mega importante. Há um mês, não sei se você viu, eu lancei meu livro novo, A Jornada da Realeza. Um guia para te ajudar aí no desenvolvimento e na construção da sua verdadeira identidade. E para celebrar o primeiro mês de lançamento, nós vamos ter uma semana de promoção. Do dia 6 de junho ao dia 13, você pode garantir o seu e-book lá na Amazon pelo precinho pequenininho de R$ 9,90. Com apenas R$ 9,90 você garante um e-book que tem mais de 380 páginas de conteúdo para você, cheio de lições, reflexões importantes sobre identidade, sobre construção de identidade, sobre o caráter da filha, muitas dicas, exercícios, sugestões de materiais e de atividades para te ajudar a não só descobrir a sua verdadeira identidade, mas te ajudar a viver desta maneira como uma filha amada. Então, se você estava esperando uma promoção bacana para garantir o seu e-book A Jornada da Realeza, esta é a hora. Só R$ 9,90, viu? Para saber mais e garantir o seu, é só clicar no primeiro link da descrição aqui, tá bom? Espero que esse livro abençoe você e edifique a sua vida, assim como tem edificado a vida de tantas outras garotas por aí. Está na hora de começar a desenvolver essa identidade e eu tenho certeza que esse livro vai ser uma ferramenta preciosa nas mãos do Espírito Santo na sua vida. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa reflexão de hoje? Antes de começar, pega aí sua xícara de café, de chá ou chocolate quente e senta aqui pra gente refletir junto um pouquinho, tá bom? Para nossa reflexão, eu separei como exemplo a história de um personagem que eu gosto muito, Gideão, né? Um personagem do Antigo Testamento, que nós conhecemos por ser um guerreiro valente que libertou Israel num período de grande opressão. Mas você sabia que antes de Gideão se assumir como um verdadeiro guerreiro, Gideão tinha um pouquinho de covardia dentro dele? Sabia que Gideão tinha problemas bem sérios com identidade? Pois é, ele tinha. Hoje eu vou te contar tudinho a respeito disso. E eu ainda vou te mostrar, através da história dele, qual o melhor caminho para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no contexto ali de Gideão, para a gente entender em que época ele vivia e por que ele carregava consigo tanta covardia. Bom, realeza, Gideão viveu numa época que ficou conhecida como o período dos juízes, uma das fases mais difíceis da história israelita. Sabe por quê? Nesse período, o povo cometeu o terrível erro de começar a se esquecer da lei do Senhor e se entregar ao pecado. Dentre tantas práticas pecaminosas que os israelitas cometeram nesse período, a pior delas foi a idolatria. Eles começaram a buscar outros deuses enquanto eles serviam ao Senhor também. E o Senhor já os havia alertado do perigo dessas escolhas. Desde os dias lá de Moisés, o Senhor já havia alertado o seu povo de que evitasse o contato com outras nações e de que de forma alguma reproduzisse, a cultura e o comportamento pecaminoso das nações que viviam ali na terra de Canaã. Porque se eles fizessem isso, eles caminhariam a passos largos para o caminho pecaminoso e isso faria com que o Senhor tirasse do meio deles a sua mão poderosa.
E não sei se você se lembra, mas era justamente a mão poderosa do Senhor que fortalecia Israel, que permitia que Israel combatesse, lutasse contra outros povos e conquistasse a terra de Canaã. Como eles começaram a pecar e se afastar do Senhor, o Senhor tirou essa mão poderosa de sobre eles. E isso permitiu que eles se tornassem presas fáceis para os povos ali à sua volta. Então, em vários momentos, os israelitas se viram dominados por outros povos. Povos que os dominavam sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor. Saqueavam, roubavam, tiravam a paz, a prosperidade e a segurança que o Senhor havia prometido a Israel. Uma consequência, dentre tantas, dos pecados daquele povo. No entanto, nós vemos que o Senhor não abandonou o seu povo. Mesmo em meio a tanto pecado, o Senhor permaneceu misericordioso. E toda vez que o seu povo clamava por ele e se arrependia, Deus levantava um juiz, um homem, tanto para liderá-los de maneira militar, quanto de maneira espiritual, para tirar o povo daquela situação tão caótica. E nos dias de Gideão, o Senhor fez isso mais uma vez. E ele escolheu justamente Gideão para ocupar esse papel. Nos dias de Gideão, o povo israelita estava sendo dominado por um outro povo, os midianitas. E eles haviam dominado Israel de tal maneira que eles saqueavam, roubavam as plantações, destruíam tudo o que eles viam. Inclusive o texto de Juízes, lá em Juízes 6, descreve que eles andavam pela terra dos israelitas como gafanhotos. Eles eram tantos e tão numerosos que eles destruíam tudo o que viam pela frente. E os israelitas estavam com tanto medo e desejavam tanto sobreviver que eles se esconderam nas montanhas, se refugiaram ali em cavernas para sobreviver. E até mesmo para trabalhar, eles trabalhavam escondidos para que eles não fossem pegos pelos midianitas. E é justamente no momento desse que Gideão tem o seu encontro com o anjo do Senhor e recebe o seu chamado de ser um juiz. Gideão estava trabalhando escondido num tanque de prensar uvas, e ele não estava prensando uvas, ele estava trabalhando com trigo, quando um anjo apareceu para ele e fala exatamente assim para ele. O texto bíblico diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Contudo, ao ouvir essa fala do anjo, nós vemos que Gideão não acreditava em duas informações contidas nessa fala. Primeiro, ele não acreditava que Deus estava realmente ali com ele. E segundo, ele também não conseguia acreditar que ele era um guerreiro poderoso. Quer ver? O texto a seguir nos demonstra isso claramente, porque Gideão responde assim ao anjo: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Não sei se você consegue perceber, mas quando eu leio essa passagem com atenção, eu vejo claramente que Gideão estava vivendo uma crise de identidade. Gideão não sabia quem ele era e, pior ainda, ele também desconhecia quem Deus era, o que o distanciava ainda mais da possibilidade de um dia realmente descobrir quem ele era de verdade. Juntas, vamos lidar agora com o primeiro problema de Gideão? Nós vimos aqui que quando o anjo fala com ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ele tinha dificuldade de entender que Deus realmente estava com ele e também de entender que ele era um guerreiro aos olhos do Senhor. Vamos nos apegar ao primeiro detalhe. Gideão não tinha certeza que Deus realmente estava com ele. E por que ele tinha essa dúvida? Bom, realeza, diante daquele contexto de opressão que nós vimos em que Gideão vivia, era realmente muito difícil para ele crer que Deus era realmente poderoso e capaz de fazer maravilhas. Apesar de ter crescido ouvindo sobre os feitos do Senhor, o que Deus havia feito pelos antepassados israelitas, Gideão não tinha certeza se Deus era realmente capaz de fazer aquilo tudo, porque parece, pelo texto, que ele não viu o Senhor fazendo nenhuma obra maravilhosa, nenhum milagre, ao qual ele pudesse se apegar naquele momento difícil. Assim, quando o anjo aparece para Gideão, a primeira reação dele não é crer, mas sim duvidar de que Deus realmente estivesse ali. Até porque, se Deus realmente estivesse, como ele podia permitir que todo aquele caos se abatesse sobre o povo que ele amava tanto? Contudo, o que Gideão parecia desconhecer é que Deus não estava permitindo que todo aquele mal se abatesse sobre o seu povo por causa de descuido, maldade ou descaso,
mas sim por causa da própria rebeldia do seu povo, que abriu mão do Senhor, que abriu mão de seguir o Senhor, de obedecê-lo, para servir a deuses feitos por mãos humanas. Através dessa passagem, nós vemos que o primeiro problema de Gideão em relação à falha do anjo é que ele desconhecia a Deus. Gideão não confiava que o Senhor estava ali com ele porque ele não conhecia a Deus profundamente. Ele não sabia quem Deus era, o que ele era capaz de fazer, o que ele já havia feito e o que ele prometera fazer no futuro. Gideão não conhecia a Deus profundamente e isso impossibilitava Gideão de realmente confiar no Senhor. Agora eu quero que você lide comigo com o segundo problema de Gideão. Além de não confiar que o Senhor estava ali, Gideão também não confiou na palavra do Senhor de que Gideão era um guerreiro. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz a respeito disso? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Realeza, esses versículos nos permitem contemplar duas versões bem diferentes de Gideão. A primeira é aquela que o Senhor demonstra, né? Ao olhar para Gideão, o Senhor via ele como um homem forte, um guerreiro que ele estava escolhendo para libertar Israel. E é claro que, ao olhar para Gideão, o Senhor também via falhas, limitações, via a pequenez de Gideão. E é por isso que ele garante que quem estaria com Gideão seria o próprio Senhor. A verdade é que em nós sempre haverá falhas e limitações, mas quando nós andamos com o Senhor, nós somos capazes de fazer coisas grandiosas com Ele, não por nossa própria força, mas pela força dele. Não foi Paulo que escreveu que o Senhor escolhe os fracos para coisas fortes e os loucos para confundir os sábios? O Senhor tem essa mania de escolher, pessoas pequenas e limitadas para grandes tarefas, como Esther, por exemplo, que não encontrava coragem em si mesma, mas ainda assim foi usada por Deus para salvar toda uma nação. Gideão também possuía falhas e limitações, mas trilhando a jornada com o Senhor, ele seria capaz de fazer grandes coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Contudo, não era bem assim que Gideão se enxergava. Ao olhar para si mesmo, ele não era capaz de se ver como um guerreiro, muito menos como forte. Na verdade, ele se via como o menor de sua casa, como alguém que fazia parte do menor clã de Israel. Gideão olhava para si mesmo e enxergava inferioridade. Já Deus olhava para Gideão com amor, contemplando quem Gideão havia sido criado para ser, quem Gideão poderia se tornar se deixasse que o Senhor restaurasse sua identidade, se ele escolhesse viver os propósitos de Deus para ele. Sabe, realeza, muitas vezes isso acontece comigo e com você também. O tempo todo nós recebemos informações, nós vivemos experiências e passamos por desafios em nossa jornada que podem afetar o desenvolvimento da nossa identidade. Muitas de nós podem ter crescido ouvindo palavras duras e mentirosas a seu respeito. Muitas podem ter sido feridas por rejeição, abandono, falhas paternas e maternas. Muitas podem ter sido massacradas por situações difíceis desde a infância. E tudo isso vai colaborando para a formação da nossa identidade, nem sempre formando uma bagagem boa e positiva. Acontece que não importa o que aconteceu conosco até agora, sabe? É claro que tudo isso vai afetar a nossa identidade de alguma maneira, mas isso não significa que não há mais solução. Nós temos um Deus que se importa com a nossa identidade, um Deus que também deseja restaurar a nossa identidade. Deus não está apenas preocupado em salvar você, em resgatar você do inferno para que você viva para a honra e glória dele. Deus também deseja restaurar a sua identidade para que você viva por essa terra de acordo com o que ele te criou para ser, uma filha amada. Quando nós olhamos para o dia a dia de Jesus, nós percebemos que ele tinha uma identidade sólida, saudável e segura, firmada não no que ele viu aqui nessa terra, não no que diziam sobre ele, não no que a própria criação dele com José e Maria formaram apenas, sabe?
Jesus tinha uma identidade sólida e segura, firmada no que o Pai dizia a respeito dele. E essa identidade foi muito importante para que Jesus completasse a sua missão sobre essa terra. E nós vemos Jesus ajudando os próprios discípulos e também a todos que o seguiam a desenvolver essa identidade também. Quando Jesus caminhou por essa terra, ele não apenas pregou as boas novas do Evangelho, não apenas anunciou o reino, mas ele também falou a respeito da paternidade divina e ensinou a humanidade a compreender que ela havia sido criada para ser filha de Deus e que essa verdade deve ser, sabe, a base da nossa verdadeira identidade. E Deus também deseja restaurar a sua e a minha identidade. Porque é por meio de uma identidade sólida, segura e saudável que nós podemos realmente, sabe, adorar a Deus de verdade, confiar nele de todo o coração e viver os propósitos que ele tem para nós. Quando Gideão entendeu que ele podia ser um guerreiro forte e poderoso nas mãos do Senhor, ele foi aprendendo a confiar mais no Senhor. Não porque Deus passou a mão nele, sabe, afagou os problemas do coração dele, mas porque Deus deu uma nova identidade para ele, o capacitou e o preparou para viver a missão que Deus tinha para ele. E o Senhor faz isso comigo e com você também. Ele deseja restaurar a nossa identidade para que nós possamos viver como Ele nos criou para viver, para que nós possamos buscá-lo com todo o nosso coração, para que nós possamos adorá-lo, glorificá-lo e para que nós possamos viver tudo o que Ele tem preparado para nós. E qual é o caminho, Thaís, para que a minha identidade seja restaurada e transformada dessa maneira? Como eu posso realmente descobrir quem eu fui criada para ser e viver dessa maneira? A própria história de Gideão nos revela como. Nós percebemos que em toda essa fala de Gideão, que Gideão desconhecia o Senhor. E a verdade é que, se Gideão não apenas tivesse só ouvido, sabe, falar a respeito de Deus, mas ele tivesse experimentado um relacionamento com Deus, tudo seria diferente. Se Gideão não apenas tivesse ouvido o que os seus antepassados contavam a respeito do Senhor, mas tivesse cultivado uma vida de oração, tivesse conhecido os mandamentos do Senhor, pensado, meditado na lei e praticado a lei, mesmo vivendo em meio a uma cultura que cedia ao pecado, mesmo vivendo em meio a uma sociedade corrompida, ele teria feito a diferença, sabe? Ele teria conseguido construir um relacionamento com Deus. E à medida que ele conhecesse o Senhor, conhecesse a identidade do Senhor, consequentemente, ele conheceria a sua própria identidade. A verdade, realeza, é que só existe um caminho seguro. E esse é o segredo do vídeo de hoje, para que você realmente descubra a sua identidade e a viva. Esse caminho é trilhar uma jornada com o Mestre. É conhecendo quem nos criou que nós podemos realmente entender quem nós fomos criadas para ser. Nós recebemos o tempo todo muitas informações que tentam ditar quem nós somos, qual é o nosso valor, qual é o nosso propósito. E nós ficamos tentadas a ouvir essas informações. Inclusive, nós contamos com a voz do inimigo também, né? Que está sempre tentando nos distrair e nos afastar da nossa verdadeira identidade. Mas a verdade é que nós só podemos dar ouvidos a uma voz, a voz do nosso Criador. Apenas Ele tem propriedade para dizer por que nós somos criadas, por que nós somos assim, por que nós estamos aqui, qual é o nosso valor, qual é o nosso propósito. E Ele é o maior interessado em também restaurar a nossa identidade e nos ensinar a melhorar, em nos moldar e nos lapidar para que nós sejamos realmente tudo aquilo que Ele nos criou para ser, sabe? Deus se importa com isso e quer fazer isso conosco. E qual é o caminho para isso? Conhecendo a Deus diariamente, buscando, vivendo com Ele, se submetendo à autoridade dele. Eu já compartilhei com vocês aqui em outros vídeos que eu também passei por um período de crise de identidade quando eu tinha 16 anos, né, no meio ali da minha adolescência. E de lá pra cá, são 10 anos em que o Senhor começou a restaurar e transformar a minha identidade. São 10 anos aprendendo a me ver, não a partir da minha própria ótica ou a partir da ótica das pessoas à minha volta, mas a partir da ótica de Deus. E nessa jornada aí de 10 anos de construção da minha identidade, o Senhor tem me ensinado que o melhor caminho para realmente descobrir a minha identidade é conhecendo a Ele.
É sentando, sabe, aos pés do Senhor, como fez Maria de Betânia, abrindo mão de tudo simplesmente para sentar aos pés do Senhor, para conhecê-lo e ouvir o que ele tinha a dizer, que é possível entender a identidade de Deus e, consequentemente, entender quem nós somos. Muitas vezes nós ficamos preocupadas só no nosso eu. Nós queremos entender quem eu fui criada para ser, quem eu sou, o que eu gosto, quais são os propósitos para mim, o que eu posso fazer. A gente foca muito no eu, porque a nossa cultura nos ensina isso. Inclusive a nossa cultura nos ensina que para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, nós precisamos olhar mais para dentro, para o nosso eu. Mas a verdade que o Evangelho nos ensina é que para entendermos quem nós fomos criados para ser, quem nós somos de verdade, nós precisamos parar de olhar tanto para nós, para o nosso eu, e começar a olhar para o Senhor. É quando nós olhamos para Ele, conhecendo Ele, nos aprofundando no conhecimento dEle, que nós podemos descobrir de verdade a nossa verdadeira identidade. Isso é o que tem funcionado para mim nos últimos 10 anos. E é esse contato diário com o Senhor, me relacionando com Ele, priorizando, buscando, que tem me permitido viver como uma filha amada, aprendendo cada dia mais a confiar nele, a depender dele, a me olhar com os olhos dele, a reconhecer que eu sou pequena, limitada, que eu tenho falhas, mas que Ele é quem me dá força e quem me permite fazer grandes coisas nele para a honra e glória dele, sabe? Trilhar essa jornada de descoberta da nossa verdadeira identidade é primordial, porque quando nós realmente entendemos quem nós somos, nós aprendemos a tomar decisões importantes, nós aprendemos a confiar de verdade no Senhor, nós nos permitimos viver os propósitos do Senhor. Sabendo quem você é de verdade, você sabe ao que você deve se submeter e ao que você não deve, sabe? Ter uma identidade sólida e segura te ajuda em várias áreas da sua vida, como saber com quem você pode casar, com quem você não deve casar, ao que você deve se submeter e ao que você não deve se submeter, enfim, te ajuda em diversas áreas. Por isso eu bato tanto nessa tecla, por isso eu falo tanto a respeito disso, porque eu quero ajudar uma geração de mulheres a descobrirem as suas verdadeiras identidades também. E hoje eu quero te ensinar isso, que você busque o Senhor, que você passe tempo com Ele, porque é ouvindo a voz dEle que você vai descobrir de verdade quem você foi criada para ser. Quando Gideão entendeu que ele era um guerreiro forte, um guerreiro poderoso nas mãos do Senhor, ele ainda demorou um pouquinho para entender e ele pediu vários sinais para ter certeza de que o Senhor realmente estaria com ele. Mas ele conseguiu, sabe? Realmente ser um guerreiro. Ele conseguiu liderar Israel. E não sei se você se lembra, mas com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército de 135 mil homens. Não pela força dele, até porque nenhum daqueles homens, dos 300 homens, precisou realmente lutar, mas pela força e pelo poder de Deus. Enquanto Gideão se permitiu ser um filho do Senhor e caminhar pela verdade do Senhor, ele conseguiu ser um guerreiro, ele conseguiu fazer coisas grandiosas, não por a sua própria força, não por suas próprias qualidades, mas pela mão do Senhor que segurava dele, que caminhava com ele. Comigo e com você é do mesmo jeitinho. Quando nós buscamos o Senhor e nos vemos a partir da ótica dele, nós podemos viver todos os propósitos que ele tem para nós. Espero que você desbrave mais e mais dessa jornada, sabe? De descobrir a sua verdadeira identidade e que cada dia mais você possa viver como a filha amada que você foi criada para viver. Se você quer refletir mais sobre esse assunto, eu te convido a conhecer o meu livro A Jornada da Realeza. Lá nós temos um capítulo onde eu faço exatamente essa reflexão aqui, claro que de maneira mais profunda, mas não só essa, várias outras reflexões. Eu tenho certeza que esse livro pode ser uma ferramenta preciosa na sua vida com o auxílio do Espírito Santo. Não esqueça que ele está na promoção, você pode garantir o seu e-book lá na Amazon até o dia 13 de junho com um precinho de R$ 9,90, tá bom? O link está aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha feito diferença aí na sua jornada, que ele tenha te abençoado de alguma maneira e tenha te auxiliado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer vontade de compartilhar seu testemunho ou qualquer coisa que você quiser dizer, pode deixar aí nos comentários que eu tenho um prazer imenso de responder vocês, tá bom? Não esqueça também de curtir o vídeo para ajudar que ele chegue a mais pessoas e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita. Um beijo e se Deus permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!